Reis, capítulo 19. Quem está com a Bíblia, por favor. 1 Reis 19. Eu queria falar de um assunto muito forte, mas muito forte mesmo. Tanto para você que está chegando agora na igreja, como principalmente para você que é mais antigo na igreja, mais antigo na casa de Deus. Então, você sabe que tudo que nós fazemos na igreja é feito pela fé. Quando você cura um enfermo, você está curando ele pela fé. Quando você expulsa um demônio, você está expulsando ele. Você está usando o nome de Jesus, obviamente, mas você está expulsando pela sua fé. Você tem fé para expulsar demônios. Já vi pastor apanhar de demônio, não tinha fé para expulsar demônio. Então você tem que ter fé para exercer a cura, para exercer a libertação, para prosperar. Inclusive para receber o Espírito Santo também a pessoa tem que ter o quê? Fé, ela tem que crer no Pentecostes, ela tem que crer no batismo com o Espírito Santo, senão também ela não consegue. E a fé, ela tem um ritmo. A fé tem o quê? Um ritmo. E o ritmo da fé é um ritmo acelerado, não é um ritmo lento. Por isso que geralmente quando uma pessoa chega de outra igreja evangélica até a Universal, no começo até ela se adaptar é uma luta. Porque nós implantamos um ritmo de fé bastante acelerado, porque é esse ritmo de fé acelerado que faz as coisas acontecerem. É esse ritmo de fé acelerado que faz a vida da pessoa mudar. É esse ritmo de fé acelerado que consegue abrir portas. É esse ritmo de fé acelerado que faz também Deus acelerar o processo de mudar a vida de uma pessoa. Essa é a mais pura realidade. Só que o nosso maior inimigo é o tempo, porque o tempo vai passando e a tendência é o ritmo o quê? Ir diminuindo. Todo mundo começa com uma fé acelerada. Todo mundo começa crendo em tudo, com bons olhos, no primeiro amor. Então, queira ou não, no começo todo mundo está acelerado. Ela topa tudo. É para orar, ela ora. É para jejuar, ela jejua. É para fazer uma corrente, ela faz. É para levantar de madrugada, ela levanta. É para subir monte, ela sobe. Ou seja, no começo o ritmo dela está acelerado. O tempo vai passando e a tendência é este fogo aos pouquinhos diminuir. Esse ritmo de fé desacelerar. Quem está me entendendo? Foi o que aconteceu com Elias. Quando se fala de Elias, a gente só lembra de coisas boas. Você fala de Elias, você vê um camarada que foi extraordinário, mas aos poucos ele foi diminuindo o ritmo sem perceber. Você vai ver comigo, leia aí, vamos lá. Capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias dizendo: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de uma árvore, e pediu para si mesmo a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, e sobre pedras em brasas uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quantos dias? 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Versículo 11. Disse-lhe Deus: sai. Ele tinha entrado aonde? Uma caverna. Aí vem Deus do lado de fora e diz para ele: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor
e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um vento tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e disse: o que fazes aqui, Elias? Olha a decepção de Deus com um guerreiro da fé que naquele momento estava o quê? Diminuindo o ritmo. O que fazes aqui, Elias? Eu nunca te vi escondido de nada, rapaz. Como é que você está escondido dentro de uma caverna agora? O que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael, rei da Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Repita comigo esse versículo. Também conservei no Ceará 7.000, todos os joelhos que não se dobraram. Quando você fala de Elias, você lembra de um grande homem. Por exemplo, você lembra de um Elias, que quando a viúva de Sarepta, ele chegou diante da viúva e a mulher estava pegando uma madeira, um pouquinho de lenha para fazer a última refeição, e ela e o filho iam morrer de fome. Elias olhou para ela e falou assim: ó, dá primeiro para mim, porque eu garanto que não vai faltar nem para você nem para o seu filho. E ela creu e Deus multiplicou na vida da viúva. Não faltou, segundo a palavra de Elias. Mais para frente o filho dessa mulher adoeceu e morreu. Elias foi lá na casa dela e fez o quê? Ressuscitou a criança. Então nós conhecemos o Elias terremoto, o Elias fogo, o Elias vendaval. No capítulo 18, um capítulo anterior ao que nós estamos lendo, você viu o desafio com os profetas de Baal no Monte Carmelo? É ou não é? Elias estava lá diante de um desafio, colocou a oferta dele no altar. Os profetas de Baal, 450 profetas, colocaram a oferta deles e ficaram clamando a Baal, e Baal não respondeu. Elias dobrou o joelho e falou: meu Deus, fique hoje sabido que o Senhor me enviou, e fique sabido que há Deus em Israel. E a Bíblia diz que os céus se abriram e o fogo caiu na frente de todo mundo e consumiu o holocausto. Então, quando nós ouvimos falar de Elias, você ouve falar de um profeta forte ou de um profeta fraco? Forte, o mais forte. Elias, quando chegava numa cidade, sabe como ele era chamado pelos reis? E lá vem o perturbador de Israel. Porque sabia que quando ele chegava, ele ia trazer uma notícia de quem? De Deus. E aquela notícia não ia agradar muito, de repente, aquele rei. Então Elias era o cara, vamos colocar dessa maneira. Ele era o cara. Ele falou assim para o povo: olha, não vai chover na terra. Vai ficar 3 anos e meio sem cair uma gota. E ficou 3 anos e meio sem cair uma gota de água na terra. Depois o povo começou a chorar, se inclinou diante de Deus, falou: agora vai chover. Naquele mesmo dia choveu. Então você ouve falar do Elias forte, do Elias poderoso, do Elias que o ritmo dele era lento ou acelerado? Muito acelerado. Era um camarada que não tinha tempo ruim, nunca fugiu de guerra, nunca fugiu de desafio, nunca fugiu de batalha, nunca teve medo de reis, nunca teve medo de outros profetas, nunca teve medo de ameaça de morte. Só que aqui você leu comigo no capítulo 19, que Jezabel mandou um recado para Elias: olha, Jezabel mandou te avisar, Elias, que ela vai arrancar sua cabeça. E a Bíblia diz que Elias teve medo dessa notícia. Mas ele nunca tinha tido medo de nenhuma outra notícia. E por que agora ele estava tendo medo? Ele já teve outras ameaças muito piores do que essa. E por que agora ele estava intimidado diante dessa ameaça? Como tanta gente dentro da igreja que já enfrentou muitas lutas piores do que a que você está enfrentando hoje.
E naquela época as lutas não te incomodavam. E por que agora estão te incomodando? Você recebeu notícias muito piores do que as notícias que você recebeu esses dias. Muito piores. Você passou por desertos maiores do que esse que você está enfrentando agora. Mas antigamente você tirava de letra. Nada te ameaçava, nada te incomodava. E por que agora está incomodando? O que aconteceu? O problema é que seu ritmo está lento, espiritualmente falando. E quando o ritmo vai diminuindo, qualquer probleminho torna-se um problemão. Qualquer ameaçazinha torna-se o fim da minha vida. Quando meu ritmo de fé no altar está lento. Essa é que é a verdade. Muito bem, Elias fugiu, foi se esconder dentro de uma caverna. O que ele nunca tinha feito na vida. Se escondeu na caverna, aí o próprio Deus desceu do lado de fora da caverna. E diz a Bíblia que veio um vendaval que despedaçava as rochas. E veio um terremoto. E veio um fogo. E por último um vento bem tranquilo. E depois do vento tranquilo a voz de Deus dizendo: Elias, o que você faz aqui, poxa? Eu nunca vi você assim, Elias. Esse não é o Elias que eu conheço, em outras palavras. Esse aí não é o Elias que eu conheço. O Elias que eu conheço é aquele que multiplicou a farinha e o azeite da viúva. O Elias que eu conheço é aquele que ressuscitou o filho da viúva. O Elias que eu conheço é aquele que falou que não ia chover e não choveu. O Elias que eu conheço é aquele que orou e eu fiz o fogo descer por causa da tua oração, rapaz. É este Elias que eu conheço. E não o Elias escondido dentro de uma caverna com medo de uma mulher chamada Jezabel. Que fazes aí, Elias? E quando Elias começou a falar lá de dentro, Deus falou: sai aqui fora. Vamos tratar de igual para igual, rapaz. Vem falar cara a cara comigo. Não fica escondido aí não. Quer falar comigo? Vem aonde? Vem para fora. Vem aqui. Eu quero que você fale olhando para mim. Vem cá, Elias. A mesma coisa Deus disse para Abraão quando Abraão estava murmurando dentro da tenda. O que Deus disse para Abraão? Vem aqui fora. Vem conversar de igual para igual. Não fica aí dentro resmungando, não. Vem aqui fora. Quer falar comigo? Vem para fora. Sai do teu mundo e vem para o meu. Não queira me diminuir ao teu tamanho. É você que tem que subir de nível. Não queira que eu seja o que você é. É você que tem que ser o que eu sou. E nós temos visto na igreja exatamente isso. As pessoas querem diminuir Deus ao tamanho dela. E Deus não vai diminuir. É eu que tenho que o quê? Subir de nível. Deus não vai descer. É eu que tenho que subir. Deus não vai caber numa caixa de fósforo porque a minha fé cabe. Não, é a minha fé que tem que se tornar grande. É eu que tenho que acelerar o meu ritmo. Está entendendo? Você veja como é forte o ritmo da fé. Todo mundo começou acelerado. Antigamente você não fugia de guerra. O pastor te chamava para um propósito, você era o primeiro a levantar da portona e dizer: eis-me aqui. Chamava para um desafio, você era o primeiro a levantar aí e fazer um desafio com Deus. É verdade ou é mentira? Chegava em época de campanha, a pessoa ela vibrava em época de campanha. Hoje chega a época de campanha, ela foge da igreja, ela vai para a caverna. O que aconteceu? A igreja mudou, Deus mudou, a Bíblia mudou ou a pessoa mudou? Entende onde eu quero chegar? Estou ofendendo alguém? Então Deus viu que o problema estava dentro de Elias. O problema não era Deus, o problema não era a palavra de Deus. O problema é que ele veio diminuindo o ritmo e não estava mais querendo acelerar. Aí fica difícil de Deus trabalhar. Muito difícil. Isso é muito perigoso na vida de pastor. Quando ele diminui o ritmo, acabou, Deus não usa mais ele. Isso é muito perigoso na vida de obreiro. Quando ele diminui o ritmo na obra, já era, Deus não usa mais ele, vai colocar outro no lugar dele. E é muito perigoso na vida de quem está agora sentado assistindo a reunião. Porque se eu diminuo o meu ritmo, Deus não pode mais contar comigo. Ele tem que colocar outro, mas a glória dele não pode diminuir. Compreende onde eu quero chegar? Que fazes aí, Elias? Aí ele começou a dar um monte de desculpa. Ah, meu Deus, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Olha, todos os profetas morreram ao fio da espada. Só sobrou eu. Derrubaram os teus altares, meu Deus. Eu fiquei sozinho. Eu só não quero saber de desculpa. E eu vou te dizer uma coisa. Você leu comigo, e se você puder repetir esse versículo, por favor.
capítulo 19, lá no versículo 11, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. O Senhor não estava no vento. Depois do vento vem um terremoto. O Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto vem um fogo. O Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um vento tranquilo. Sabe o que é isso? Olhe para mim. Era Deus mostrando as 4 fases de vida de Elias. Quem ele era e quem ele estava sendo naquele momento. Então Deus mostrou um vendaval que despedaçava as rochas, dizendo assim, olha, esse é o Elias que eu conhecia, que aonde ele chegava ele tirava tudo do lugar, ele sacudia, nada ficava parado onde ele chegava. Esse era o Elias que eu conhecia. Depois Deus mostrou um terremoto. Olha, Elias, esse aqui é o Elias que eu conhecia. Um Elias que quando colocava a planta dos pés numa cidade, o inferno estremecia. Acontecia um terremoto. Todo mundo te respeitava. Ninguém ousava abrir a boca para te ameaçar. Esse Elias eu conhecia. Depois veio um fogo. Esse é o Elias que... dias atrás orou e o fogo caiu. O Elias que tinha poder na palavra, que tinha fogo nas palavras. O Elias que estava aceso em outras palavras. Mas o Elias que eu estou vendo agora é um vento tranquilo. Você está muito calmo, Elias. Não dá mais para contar com você. Paz e amor. Só faltou Elias sair da caverna e fazer assim para Deus. Muito love, Senhor. Não é esse Elias que eu quero. Você tem que ter muito cuidado, gente. Eu tenho que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Porque você começou num ritmo. O nosso ritmo não pode parar. Você já viu como que é o músculo do ser humano? Ele começa a fazer exercício, o que acontece? Ele fica mais firme, ele cresce. Para de fazer exercício, ele fica flácido, fica igual uma gelatina. Não é mesmo? Você todo dia está acostumado a praticar uma determinada atividade física. Você tem disposição, você fica melhor. É ou não é? Você para com aquela atividade física, daqui a pouco você está se sentindo mais velho. Você está com a mesma idade, mas a disposição não é mais a mesma. A fé é a mesma coisa. Você parou de exercitar ela, já era. E Deus não quer saber quantos anos você tem de igreja, quanto tempo você tem de fé. Não quer saber se você multiplicou o azeite e a farinha. Não quer saber se você ressuscitou o filho da viúva, se você fez fogo do céu cair ontem. Ele quer saber quem você é hoje. O que você foi acabou a noite passada. Ele quer saber quem você é hoje, agora, aqui nessa reunião, nessa igreja. Por que você está aqui agora, numa igreja universal do Reino de Deus, ouvindo uma palavra numa igreja que talvez você criticou a vida toda? Por que você acha que você está aqui? Porque Deus quer acelerar o seu ritmo. Ele quer fazer de você um Elias que funcione, uma fé que funcione. Ele quer que as pessoas olhem para você e respeitem o Deus que você serve, olhando a sua vida e vendo uma vida transformada. Diga, está ligado em nome de Deus. É este Deus, é isso que Ele quer. Mas infelizmente Ele não está conseguindo, porque o tempo está passando e o ritmo das pessoas está diminuindo. Ao invés dela aumentar o ritmo, ela está ficando mais lenta na sua fé. A sua frequência na igreja antigamente era muito maior do que é hoje. Antigamente você vinha 4 vezes por semana e achava pouco. Hoje você vem 1 vez por semana e acha muito. Obreiro, você antigamente trabalhava todo dia nas reuniões. Hoje você vem 1 vez por semana e ainda acha que fez muito para Jesus. Essa é que é a realidade. O ritmo diminuiu. Cadê os Elias? Cadê os guerreiros? Cadê as pessoas que de fato e de verdade estão dispostas a glorificar Deus nessa terra? Pessoas que dizem assim, eis-me aqui, meu Deus, eis-me aqui. Não quero saber se o fulano me ameaçou, o Beltrano me ameaçou. Quem estava aqui sexta-feira retrasado, o diabo disse que vai me matar até dia 30. Ontem ele reforçou a ameaça aqui, sexta-feira, ele mais um. Se assim eu vou arrancar o coração do teu peito, eu vou beber todo o teu sangue. Eu tenho certeza que eu vou estar aqui sexta-feira. Não tenho dúvida disso, a não ser que Jesus voltar antes. Mas o problema não é isso, ele faz isso todo dia com você. Quando você chega em casa e vê o seu filho nas drogas, Satanás está te ameaçando, está te desafiando, e você não pode baixar a cabeça para ele. Quando
você chega naquela empresa que está falindo e aquela vozinha diz, olha, fecha de uma vez. E o versículo que diz que porta que Deus abre, ninguém fecha, ficou aonde? Você arrancou da página da tua Bíblia? Casamento que está quase acabando. E o versículo que diz que o que Deus une, o homem não separa, arrancou também da página da Bíblia. Cadê o Deus de Elias? Cadê os guerreiros? Cadê o terremoto? Cadê o furacão? Cadê aquela pessoa que gostava de guerra, que gostava de desafio? É você que tem que ressuscitar. É por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui agora. E ele vai descer nessa Santa Ceia, meu caro, e vai ressuscitar você, se você estiver disposto a acelerar o seu ritmo. E não ficar dando desculpa para Deus, igual Elias ficou dando desculpa. Ah, meu Deus, eu sou isso. Não, meu Deus, é verdade. Eu tenho que acelerar meu ritmo, eu tenho que mudar, eu tenho que levantar minha cabeça, eu tenho que voltar para o altar, fazer voto, fazer desafio, fazer sacrifício, orar, jejuar, fazer a obra como tem que ser feita. Eu tenho que voltar a ser o que eu era antes. E se eu nunca fui, então eu vou começar a ser a partir de agora. Vamos acelerar esse ritmo. Porque o ritmo da fé é acelerado, mas ela funciona. E bem-aventurado aqueles que creem nisso. Então, no finalzinho Deus viu que não adiantava. Elias já tinha se entregado. Então Deus foi obrigado, não que Deus queria. Ó Elias, então tá bom, não vou discutir com você não, tá? Vai lá, unge Hazael, unge Jeú, completa a sua carreira pelo menos, e depois você coloca Eliseu no teu lugar. Não dá mais para te usar, mas eu vou usar Eliseu. Ele vai fazer o dobro do que você fez. E só para te lembrar, você disse que ficou sozinho? Você está muito enganado. Eu conservei 7.000 que não dobraram os joelhos. Você se dobrou. Eu conservei 7.000 que não estavam tão em evidência como você, Elias, mas eles não se curvaram para Baal. E eu vou contar com eles e nós vamos revolucionar Israel. Amém, gente? Deus pode contar com você? Tem certeza? Ele pode contar com você? Você pode estar chegando aqui pela primeira vez na Igreja Universal, está até assustado, com o olho arregalado, me olhando, falando, meu Deus do céu. Se você crê neste Deus, se você colocar a sua vida na mão dele e estiver disposto a ser usado por ele, meu caro, é a primeira vez que está chegando aqui, na primeira vez você já vai ver o poder de Deus na sua vida. Você vai arrebentar. Em nome de Jesus. Amém? Então, quando você entrar num propósito, não entre para ir até a metade. Entra numa campanha, não vá até a metade. Entra numa corrente, não vá até a metade. Seu ritmo tem que ser acelerado. Não diminua o ritmo. O diabo trabalha todos os dias tentando fazer a gente puxar o freio de mão. Somos nós que temos que colocar o pé no acelerador e não no freio de mão. Amém? Então, nós vamos participar da Santa Ceia. Vamos buscar o Espírito Santo. Ele vai encher a sua vida e um terremoto vai acontecer. O fogo vai descer. O vendaval vai voltar a entrar em ação, e aonde você chegar, as pessoas vão ter que te respeitar pelo que você é, e pelo Deus que você serve, em nome de Jesus, amém? Podem falar o que quiser da Universal, fala que a gente rouba, que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente é aquilo outro, mas todo mundo se levantou contra a gente, e Deus sempre foi conosco. Então eles são obrigados a nos respeitar, porque eles, querendo ou não, eles acabam reconhecendo que tem que ter uma força superior que mantenha essa igreja em pé, porque se não tivesse, ela já teria fechado as portas há muitos anos.